Tudo bem, americanos, não digam que não avisamos vocês, porque estamos avisando há muitos anos, mas vamos dizer que vocês não estão reagindo tão rápido quanto eu esperava inicialmente. Tentaram construir cidades islâmicas na Flórida e no Texas. O Texas reage sob comando do governador Greg Abbott, que eu adoro. Mas agora eles estão espalhando seus tentáculos. Olha só, eles estão construindo uma cidade islâmica no Arkansas. Sou Cristina Oyoyo em Dallas com as principais notícias. Cresce a indignação em Little Rock, Arkansas, após a aprovação de um projeto residencial islâmico que exige que os compradores assinem um termo islâmico privado de garantia que submete a comunidade à Sharia. O local terá duas mesquitas, uma escola islâmica, uma clínica e instalações relacionadas, todas sob controle contínuo da organização da mesquita vinculada. O projeto está localizado no bairro John Barrow, em Little Rock, em um terreno de 6 acres. Registros do planejamento urbano mostram que a Comissão de Planejamento de Little Rock aprovou o empreendimento New Africa pelo Islamic Center for Human Excellence, ou IC, com uma votação de 10-0 em dezembro de 2020. Aqui estão os detalhes. 22 casas unifamiliares planejadas, com várias casas já construídas e vendidas. Lotes adicionais aprovados. 2 salões de oração, totalizando quase 10 mil pés quadrados. Uma mesquita de 2.953 pés quadrados no lote 7 e uma mesquita de 6.750 pés quadrados no lote 23. Um prédio educacional islâmico e escola de 4.500 pés quadrados. Clínica de saúde, horta comunitária, playground e vagas de estacionamento. Supervisão perpétua pelo IT ou pela Associação de Moradores da Nova África. O termo islâmico vinculante de garantia que todo comprador e vendedor deve assinar declara, em parte, compradores e vendedores estão cientes de que este empreendimento tem como objetivo criar uma comunidade residencial totalmente islâmica, de propriedade exclusiva, em conformidade com as diretrizes sociais estabelecidas no Alcorão. Todas as partes concordam com esse propósito. Inclui regras de cumprimento obrigatório sobre arquitetura, manutenção e códigos morais do Alcorão, Sharia, como restrições ao álcool, com a associação de moradores ligada à mesquita mantendo controle permanente. É isso que você precisa saber em Dallas, Cristina. Awana, isso te lembra algo? Foi o que fizeram. Tentaram o mesmo no Texas com a Epic City, ainda maior, planejando 1000 casas. Bem-vindo à Epic 2.0. Epic City é mais do que apenas um bairro. É um estilo de vida. Estilo de vida, um estilo de vida impregnado pela Sharia. O estilo de vida islâmico no coração do Texas. Uma comunidade cuidadosamente projetada que coloca o Islã em destaque. Salão com casas unifamiliares, sobrados multifamiliares e apartamentos. Residência para idosos. O Islã cria sociedades ruins, sociedades do terceiro mundo. É por isso que eu olho para o mundo muçulmano. Eles não conseguem construir casas assim. Por que lhes damos instalações de primeiro mundo para espalhar sua ideologia bárbara do século VII? Expulsem, deportem, façam isso em seus países. Vamos ver se conseguem igualar o Ocidente. E no coração, uma mesquita e uma escola. Parques para o Eid, oração, carnavais e comunidade. Enfim, algo muito parecido com isso, mas em menor escala no Arkansas. Acho que ela disse 20 casas ou algo assim. Mas felizmente, o governador do Texas, Greg Abbott, ele acabou com isso. A cidade islâmica foi fechada. O governador Greg Abbott disse que o projeto Meadow nunca vai sair do papel. E ele está certo. O Texas já recorreu e suspendeu essa decisão falha. Foi tomada uma decisão favorável à cidade islâmica planejada, agora chamada Meadow Epic City, que ainda enfrenta outros processos do estado. Parabéns ao governador Greg Abbott. Ele acabou com isso, mas eu não sei quem é o governador do estado do Arkansas. Espero que os bons moradores do Arkansas revidem, porque esse foi o cara por trás da Epic City. Esse cara, ouça ele, ouça o plano deles. Olha, eles estão tão confiantes que nem tentam esconder suas intenções maliciosas. Eles dizem abertamente, eles te contam abertamente a estratégia. O verdadeiro poder não está apenas no voto, está realmente nos bastidores. Na verdade, ele está nas conexões pessoais e no financiamento dessas pessoas no governo. As pessoas no governo, ou seja, subórdinas, dê a elas doações. Com medo de falar aqui, certo?
A realidade é, mais uma vez, que o que a nossa Sharia permitiu, por texto explícito do Alcorão, quando se trata de arrecadação de fundos e zakat, Allah menciona 8 categorias, certo? Um dos potenciais ainda não explorados. 2 dessas 8 categorias tratam da proteção da Ummah, al-mu'allafat al-qulub wa fi sabilillah. Não tenho tempo para falar do fiqh, mas nem sabemos disso. 2, isso significa 1/4 do zakat. Veja, muita gente pensa que o zakat é só para pessoas pobres. Vá ler o Alcorão. Allah menciona 8 categorias. Al-Fuqara e Masakin são 2. Isso significa 1/4. 1/4 do zakat deve ir para pessoas pobres. 1/4 do zakat, de acordo com o Alcorão, deve ir para al-mu'allafati qulubihim wa fi sabilillah. Eu não quero entrar no jurisprudência islâmica aqui. Ambos são forças civilizacionais. Ele não quer entrar em detalhes ali, então eu vou entrar nos detalhes. Ele está dizendo, então, o zakat é basicamente o imposto muçulmano. Então, os muçulmanos são religiosamente obrigados a pagar 2,5% de imposto sobre sua renda, o que é bem patético. Estados modernos não conseguem funcionar com isso, mas isso faz parte do argumento de venda. Então, ele está dizendo que apenas 1/4 disso deve ir para os pobres, os necessitados. Ele está dizendo que o restante pode ir para causas civilizacionais como tomar o controle. Temos que tomar o controle da América. Isso requer dinheiro. A América não vai cair de graça, muçulmanos mão de vaca. Vocês precisam doar, é isso que ele quer dizer. O seu próprio dinheiro, dólares americanos ganhos na América, serão usados para demolir a América. Você doa para proteger os interesses da Ummah? Você doa para proteger os interesses civilizacionais da Ummah? Uma significa a comunidade muçulmana, não os americanos ou a América, mas sim a comunidade muçulmana. Você usa esse dinheiro para defender a comunidade muçulmana, o que é do melhor interesse dela. Espalhar a Sharia, criar essas pequenas cidades, subornar políticos, tudo isso. Basicamente tudo anti-americano. Por que você tolera isso? Eles dizem isso abertamente. Eu entendo a liberdade de expressão, fazer pontos ideológicos, mas traçar um plano de como desmantelar o governo dos Estados Unidos, certamente isso é traição. Certamente isso não é coberto pela liberdade de expressão. Quero dizer, eu posso me mudar para a América e dizer, olha, sabe de uma coisa? Aqui está o que vamos fazer para destruir o governo americano. Esses são os nossos passos. É assim que vamos arrecadar fundos. É assim que vamos subornar políticos. É assim que vamos derrubar o governo. E é assim que vamos substituir o status quo atual pela nossa forma de governo. Isso não é criminoso? Quero dizer, em que momento isso ultrapassa o limite da criminalidade? Quando isso acontece, é traição? Não entendo, pessoal. Ao doar para proteger a Ummah, segundo o consenso dos estudiosos, até não muçulmanos podem ser beneficiados. Opa, viu o que ele fez aí? Está dizendo pelo consenso dos estudiosos, ou seja, pessoas como ele, você pode até gastar esse dinheiro com não muçulmanos. Ou seja, por exemplo, Bernie Sanders, os democratas, porque eles estão falando a favor deles. Basicamente, por enquanto, comunistas e islamistas formam uma frente unida. Eles têm uma agenda em comum, que é espalhar o caos, desmontar o status quo e destruir o Estado americano. Isso é uma frente unida. Mesmo que sejam comunistas e pró-LGBTQ, podemos nos aliar a eles. Você pode dar seu zakat. Sinceramente, isso é novo para mim. Eu não pensava assim, não sabia disso. Eu pensava que o zakat só podia ser usado com outros muçulmanos ou em causas muçulmanas, mas tudo bem, ele desenvolveu esse argumento. Afinal, é uma causa muçulmana, certo? Se for preciso se unir a Bernie Sanders e outros comunistas para destruir o Estado americano ou a civilização ocidental, isso é halal. Às vezes é preciso dar aos não muçulmanos para proteger a Ummah. Veja a biografia do profeta. Na batalha de Hunain, quando o profeta teve a maior quantidade de espólios de guerra de toda a biografia profética, quando os muçulmanos de Meca tinham acabado de abraçar o Islã, Abu Sufyan tinha acabado de abraçar o Islã, Al-Qaqa e Ibn Umar, Al-Aqra ibn Habis, e outros tinham acabado de abraçar o Islã. A fé deles era muito fraca. E o profeta deu a eles o equivalente a milhões de dólares. A questão é, por quê? Por quê? Por que o profeta deu milhões de dólares para esses líderes? Porque após a conquista de Meca, os muçulmanos não poderiam ter lutado contra toda a Península Arábica. Eles não tinham os recursos. E Abu Sufyan, Al-Aqra ibn Habis, os líderes de Tamim, os líderes de Najd e os líderes de Hawazin se formassem uma aliança e se rebelassem, os muçulmanos não poderiam ter lutado contra todos eles. Bem, ainda assim, olhando para trás, foi uma decisão ruim, porque foram os descendentes de Abu Sufyan que causaram essa divisão entre sunitas e xiitas.
Então, sabe, a piada é com você, Muhammad. Má decisão. Então, ele não é tão inteligente quanto dizem. Aqui ele está descrevendo ele assim, olha, tá vendo? Abu Sufyan, que na verdade se converteu ao Islã por ganhos políticos, como ficou claro depois, ele está dizendo que teve que suborná-los. Ele teve que subornar Abu Sufyan porque não conseguia lutar contra a Frente Unida dos Não Muçulmanos. Então, é isso que ele está te dizendo. Bernie Sanders, os democratas e todos esses lunáticos de esquerda woke se alia a eles sem problema. O profeta precisou usar a linguagem que eles melhor entendiam. Qual seria? A linguagem do dinheiro. Dinheiro? E ele lhes deu tanto que ficaram satisfeitos em não se rebelar. E por causa disso, a Arábia permaneceu unida e o Islã prosperou. Todo mundo sabe disso, mas nós não entendemos qual é o equivalente de Mu'alafat Qulubihim hoje. Qual é o equivalente de Fisabilillah hoje. Veja como ele construiu essa narrativa. Muitos muçulmanos não gostam de ter que entrar, se unir a esses verdes pró-LGBTQ, socialistas e esquerdistas woke. Eles não gostam. Veja como usam isso. Dizem, vamos nos juntar. Até nosso profeta fez isso. Abu Sufyan de fato se converteu oficialmente ao Islã, por isso falta esse elo. Mas quem se importa? Você pode criar qualquer nuance em nome do Islã, desde que o objetivo seja espalhar o Islã e destruir o Ocidente ou os infiéis. Vale tudo. Dane-se Maomé, dane-se os princípios islâmicos, tanto faz. Mas esses lunáticos woke, pessoas pró-LGBTQ, eles não estão se convertendo ao Islã. Eles não estão? Bem, eu não sei. Acho que eles em breve vão ter que fazer uma escolha. Eles estão passando por nós, as minorias dentro da minoria dos muçulmanos, ou seja, os dissidentes já nos jogaram aos leões faz tempo. Eles não ligavam para feministas nem apóstatas, disseram muçulmanos. Nos aliamos a eles, então tudo bem. Mas a comunidade LGBTQ, especificamente a comunidade gay, isso vai ser interessante, porque eles vão ter que, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que fazer uma escolha. Ou os muçulmanos ou a comunidade gay. Então vamos ver uma divisão. Eu não sei de que lado os grandes políticos vão ficar, mas vamos ver uma divisão. Pessoas LGBTQ comuns vão se rebelar. Então todos os milhões de dólares que ele vai arrecadar através do zakat, através do engano pelos muçulmanos, isso vai ser desperdiçado. E eu vou estar lá rindo. É literalmente para beneficiar a umma, garantindo que as pessoas poderosas sejam as que estejam no poder. E se Deus quiser, esperamos que o Conselho de Jurisprudência Islâmica emita em breve uma fátua tratando disso em detalhes. Mas o fato é que nem temos a cultura de compreender isso. É completamente permitido dar uma parte, não toda, uma parte do zakat. Eu digo isso de forma direta. Uma parte do nosso zakat deveria ser destinada a proteger a comunidade muçulmana, mas nós nem sabemos disso. Nós nem utilizamos isso. Se fizéssemos lobby, campanhas, pregássemos e ensinássemos de forma eficaz, como vocês sabem, nosso sheikh e o sheikh Qaradawi, proteger a comunidade muçulmana, basicamente. Aliar-se a pessoas pró-LGBTQ. Então, pessoal, meus caros americanos, o inimigo é muito enganador. Por um lado, eles contam com estudiosos que trabalham ativamente para desmantelar o Ocidente. E ainda tem isto. Essa mulher trabalhou na campanha de Mamdani. Ouçam eles, ouçam, olhem a quantidade de desprezo e ódio que eles têm pela América. Por que vocês estão tolerando isso? Então, e descobrindo isso, sabe? Quero dizer, assim, vai se ferrar, aprende a falar direito. Capitalismo, racismo e supremacia branca, etc. Todos eles, e a islamofobia, todos foram usados, sabe, para colonizar terras, certo? Para tirar recursos de outras pessoas. Isso é uma longa trajetória. Estamos vendo isso. Deixa a gente só jogar aviões nos seus prédios. Deixa a gente te forçar a tomar decisões políticas diferentes, matando seus civis. Qual o problema disso? Eu não sei. Meu Deus, eu não entendo. Manifestações dessa continuação, né, com o 11 de setembro. E então o 11 de setembro é uma manifestação disso. Terras colonizadas para extrair recursos de outros. Isso é uma longa trajetória e vemos manifestações dessa continuidade, como o 11 de setembro. E então, muitas vezes, quando as pessoas pedem para respondermos sobre, sabe, um ataque, né, quando, se olharmos historicamente, né? Muitos de nós viemos de terras colonizadas, onde há guerras, muitas vezes por causa das políticas dos Estados Unidos ou da Europa. E eu percebo que podemos nos conectar por causa disso. Mas também essa ideia de que temos que pedir desculpas por um ataque terrorista que foi cometido por algumas pessoas, e aí não há pedidos de desculpas ou reparações pelos genocídios e pela escravidão, e por aí vai.
Isso é algo que eu Essa idiota não sabe, ou talvez até saiba, mas não se importa. O povo dela colonizou mais pessoas do que a Grã-Bretanha. E o povo dela escravizou mais africanos, 10 vezes mais africanos foram escravizados do que durante o período do tráfico transatlântico de escravos, que durou 100 anos, é isso, ou 200 anos, sei lá. A mentira. A mentira. De novo, é por isso que eu já superei isso. Não precisamos debater com esse tipo de gente. Pegue e deporta. E quando você deporta, é assim que eles vão se comportar. Assista a este vídeo. A Meca, só o profeta. Esta família africana está sendo deportada da França. Veja como eles beijam as botas dele. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Volte para a situação. Quando eu estava em Meca, Não quero voltar para aquele buraco. Profeta é isso, essa é a única solução, pessoal. Essa é a única solução. Deportações sem piedade.